E hoje a gente vai falar sobre análise gráfica e identificação de padrões. Eu quis fazer essa aula como primeiro vídeo, porque com certeza muita gente vai começar a me perguntar: mas como que é o seu operacional? Em que gráfico que você opera? M1, M2, né? Como que é a expiração? Quais que são os indicadores que você usa? Então, para evitar ficar respondendo essas perguntas sempre, eu vou deixar esse vídeo aqui. Então, sempre que alguém perguntar, eu vou falar para vir aqui assistir esse vídeo, né? Vou fazer um apanhado geral aqui, falar por cima, basicamente, sobre tudo, né? Sobre o princípio. E é isso, vamos lá, vamos pro conteúdo, né? Nada melhor do que mostrar na prática aqui. E a primeira coisa que eu faço é abrir um gráfico e eu tiro tudo, eu deixo ele bem limpo. Eu tiro os indicadores, eu tiro as linhas que eu já tinha deixado traçado, né? Que às vezes você vai marcar ali um suporte e resistência e ele fica marcado. Quando você abrir no outro dia, a linha tá lá ainda. Então você tem que... Eu recomendo apagar e fazer outra, né? Mas como vocês podem ver aqui, ó, antes de apagar, vou mostrar uma coisa interessante para vocês. Ó, vocês podem ver nesse gráfico aqui, é um gráfico que já está aberto, EURUSD. Essas marcações eu fiz há algum tempo atrás. Mas olha que interessante, ó. Aqui está em M15. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ó, vamos lá. Aqui vocês podem ver, ó, que por mais que já tenha um tempo que eu marquei, o gráfico ainda está respeitando esta linha de suporte e linha de resistência. E também está respeitando essa linha de LTB, que é a tendência de baixa aqui, tá vendo? Essas linhas azuis aqui, ó. Mesmo eu traçando há um bom tempo atrás, vocês percebem que o gráfico tende a respeitar. Às vezes ela sai, às vezes ela volta, mas de modo geral, assim, ela respeita bem, tá vendo? Principalmente aqui, ó. Nessa zona de suporte aqui, tá vendo? Ó, bate várias vezes aqui e volta. Ou seja, a gente não consegue garantir 100% de certeza que a hora que chegar lá ela vai continuar respeitando, né? Às vezes dá uma trollada, dependendo se você pega delay, ou dependendo mesmo se o mercado simplesmente muda, rompe e segue outra direção. Mas assim, o grande segredo é a gente tá diminuindo as percas, né? As chances de perder e aumentando a nossa assertividade. E uma das formas é analisando o gráfico. A gente tem que usar todas as ferramentas que estão ao nosso dispor, né? Por exemplo aqui, ó, vocês conseguem ver que eu tracei uma LTB e dentro da LTB eu tracei outra LTB, ó, porque eu vi que estava respeitando outro padrão. Então é isso, você nem sempre deve confiar só em uma análise, entendeu? Você tem que estar sempre mudando porque o gráfico vai movimentando e você vai analisando, e com o tempo de análise você vai percebendo certos padrões. Você percebe quando vai ter uma reversão ou quando vai seguir a tendência. O negócio é analisar. Bom, então deixa eu apagar aqui para mostrar para vocês. Ó, a primeira coisa que eu faço é isso. Eu apago tudo e coloco em M15. Por que em M15? Porque geralmente em M15 as marcações que você faz tendem a respeitar mais. Porque o gráfico ele fica menor. E as marcações de M15 quando você vai operar em M1, geralmente raramente elas falham, entendeu? Então o que eu faço? Eu marco em M15 e depois eu vou em M5 e vou ajustando, entendeu? Porque não adianta nada você só marcar em M15 e pronto. Você tem que ir ajustando conforme o gráfico que você vai usar para operar, entendeu? Então vamos lá, ó. A primeira coisa que eu faço aqui, no caso, vai ser escolher um par de moedas aqui que esteja com payout maior. Deixa eu olhar aqui, ó. Ó, todas as binárias estão com 80% e na digital tem 3 com 87%. Então, como aqui é só para mim fazer uma aula mesmo assim em geral, eu vou trabalhar só com essas 3, tá bom. Se eu estivesse operando para realmente ter algum lucro, eu iria abrir muito mais abas, né? Para ter muito mais opções de entradas. E muita gente pergunta: você opera no mercado aberto, opera em OTC? Para mim tanto faz, não tem diferença. Eu opero em qualquer mercado. Lembrando que em OTC o que eu faço é abaixar o valor das entradas. Eu abaixo a mão. Porque caso eu perca, eu não vou perder assim muita coisa, entendeu? Tudo tem que seguir o gerenciamento.
Porque se você sair entrando igual louco também e usando o Gale, aí você vai acabar quebrando a banca, entendeu? Não é interessante. Então vamos lá. Ó. Vamos abrir EURUSD. Ó, aqui já está o gráfico limpo, né? Abro o EuroGBP e áudio USD. Bom, a primeira coisa que eu faço aqui é, como o próprio título da aula diz, né? É análise gráfica. E conforme eu vou fazendo a análise gráfica, eu vou identificando os padrões. O que seriam os padrões? É padrão se ele está respeitando uma zona de suporte, uma zona de resistência, se está respeitando um LTA, um LTB. Aqui, por exemplo, no EURUSD, ó, a gente vê que o gráfico está respeitando uma LTA. O gráfico em M15, certo? Não quer dizer que agora, nesse momento, a moeda está caindo, não. Mas, assim, analisando de maneira macro, essa é uma tendência de baixa, LTB. Então aqui, ó, eu já marco o pico. Por que o pico? Porque aqui, ó, é uma zona que dificilmente vai atingir. E se atingir, a probabilidade de voltar é muito grande, entende? Porque toda vez que atingiu aqui, ele voltou, entendeu? Ah, mas é sempre que vai funcionar? Não, mas como vocês podem ver, quase sempre. Ó, aqui eu vou marcar a zona que realmente é uma zona de resistência aqui, né? Porque aqui, ó, é a melhor taxa. Vocês conseguem perceber? Eu fiz duas linhas azuis aqui, ó. Aqui seria uma taxa, que é a zona que mais está respeitando. E aqui seria a melhor taxa, lá em cima. Que é a que vai respeitar, assim, teoricamente, com certeza, entendeu? Então vamos lá. Ó. Depois que eu faço isso, eu também coloco embaixo. Espera aí, vamos colocar aqui, ó. Geralmente eu gosto de traçar na onde toca mais vezes, entendeu? Vamos deixar aqui assim, ó. Aqui tá legal. E aí aqui embaixo também. Na onde toca mais vezes, ó. Tocou aqui, aqui e aqui. Ah, mas tá sobrando um pavio aqui. Beleza, mas ele foi lá embaixo, mas voltou e fechou aqui dentro, entendeu? Então tem que ser... E o interessante é que vocês notem o seguinte, ó. Aqui em cima, ele tocou. Aí parece que rompeu, certo? E ele voltou, fez um pullback ali, mas agora rompeu de novo, mas continua respeitando a linha. Você consegue entender? Ó? Ele continua respeitando aqui. Então quer dizer que esse traçado que a gente fez aqui é um traço que ficou bom, porque ele está respeitando tanto anteriormente como atualmente aqui, tá vendo? Então o que eu faço mais? Ó, aqui eu identifiquei a LTB, né? E agora eu vou colocando suporte e resistência aqui, ó. Aqui é uma zona de suporte, ó. Vamos ver aqui. Aqui é outra. Ali é outra. Ó, aqui. Vamos ver mais. Aqui, ó. Entendeu? Bom, no EURUSD eu acho que é isso. Primeiro eu marquei M15, certo? Agora vamos no EuroGBP ali, ó. EuroGBP da mesma forma, tá seguindo uma LTB. Aqui eu marco em cima, que é a melhor taxa, né? Igual eu tinha explicado para vocês. Vou marcar embaixo também. Melhor taxa é aqui. Agora eu vou marcando suporte e resistência. Tem um. Outro. Outro. Vamos ver mais. Ó, essa parte é meio chata, assim. Eu particularmente não acho chato, eu gosto. Porque a gente faz isso aqui e compensa. Porque a gente tá mexendo com o nosso bolso, né? Então, quanto melhor for a análise que a gente fizer, mais assertivo vai ser o nosso resultado, entendeu? Olha, ó. Aqui é outro, ó. Vou colocar um aqui também. Tá respeitando bastante.
Aqui, ó, beleza. Marquei M15 aqui. Tranquilo. Agora que... deixa eu só baixar um pouquinho aqui. Aí. Agora o que a gente faz? Vamos mexer no áudio SD. Ó, vocês percebem a diferença desse gráfico para esse gráfico aqui, ó, para o áudio SD? Ó, o Euro SD, além dele respeitar as linhas de LTB, aqui também está fazendo um LTA, ó, ele também está respeitando as linhas de suporte e resistência. O Euro GBP também. Já o áudio SD ele está meio louco, ó. Gráfico desse jeito aqui, geralmente eu não gosto de trabalhar. A não ser que você vá operar retração. Porque aí, geralmente, quando ele estiver tendo pavio muito alto, você pode entrar para retração. Mas eu não recomendo você que está começando a operar em gráficos assim. Simplesmente o que você iria fazer? Você ia lá ó, e fecharia ele. Ia trabalhar só nesses dois aqui que está mais simples de se entender. Mas vamos deixar aberto ali também. Vamos fazer a mesma coisa aqui, ó. Linha de... deixa eu ver. Aqui é uma resistência. Aqui é a melhor taxa. Ó, outra coisa que é legal vocês fazerem também. Que eu particularmente faço. Ó. Vocês perceberam que aqui ela fez um pico. Aqui fez outro pico. E aqui fez outro pico. Isso aqui está querendo formar uma LTB, certo? Então o que vocês fazem? Você pode marcar aqui já, ó. Porque vai que ele dá um pico de vela lá em cima. A gente pode acreditar e vender. Porque vai pegar tanto na nossa linha de resistência como na nossa LTB. Então vai ter uma confluência aí de sinais para você estar entrando e fazendo a sua operação, certo? Vamos lá então. Continuar aqui marcando o gráfico. Vou deixar aqui. Vamos subir um pouco para não ter perigo. Aqui. Vou colocar embaixo também. Ó, aqui tocou aqui, aqui, ó. Aqui ela tocou como suporte, aqui tocou como resistência. Então é uma linha que está certinha, vocês podem ver que está seguindo. Ó. Apesar desse par de moedas não tá legal para operar agora. Ó, aqui pode traçar uma LTA, ó. Bom, e agora o que eu faço? Depois que a gente já traçou, pera aí, deixa eu traçar mais umas linhas aqui. Beleza, depois que a gente já traçou, em M15 a gente passa tudo para M5. E agora em M5 a gente vai fazendo os ajustes. Olha lá que legal, ó. A gente traçou em M15, certo? Só que em M5, ó, você vê como é que respeita? Parece que em M5 respeita muito mais, ó. Por que que parece que respeita muito mais? Porque aumentou a quantidade de velas. Então dá-se a impressão que ela tocou mais vezes na linha de suporte e resistência. Lembra que eu expliquei para vocês da melhor taxa? Ó? Vamos supor que o gráfico estava vindo aqui, veio, de repente ele tocou aqui. A hora que ele tocou aqui, a gente ia entrar vendendo, porque ia acreditar que ele ia voltar, certo? Mas caso ao invés dele parar aqui, ele dá um pulo e vai lá em cima, a gente entra com outra taxa, certo? Porque aí a gente provavelmente a gente vai ganhar nessa taxa e nessa taxa, porque do nada ele vai descer e aí você pega o win nas duas, entendeu? Esse que é o esquema da melhor taxa. E às vezes isso aí te salva, porque você pode perder na de baixo, mas ganha na de cima, e fica 0 a 0. Entendeu? Então vamos lá. Ó. Aqui, como eu marquei certinho em M15, eu não estou tendo que arrumar quase nada em M5. Mas você pode perceber que em M5 aparecem alguns outros padrões que você pode marcar também. Ó. Por exemplo, eu vi essa LTB aqui, ó. Tá respeitando desde lá de cima até aqui embaixo. Então eu traço também. Outra coisa que aqui, ó, tem uma linha também de resistência. Vamos marcar a melhor taxa também.
Aqui eu não vou marcar porque lá em cima já está marcado, então acho que aqui já é o suficiente. Vamos lá. Ó, se você olhando meio de longe parece meio doido, né? Você fala, nossa, mas quanto risco. Cara, eu prefiro assim, entendeu? Eu prefiro assim. E você não precisa ficar focado nesses riscos. Até porque quando você colocar o gráfico em M1, que é o gráfico que a gente vai realmente operar, olha o que acontece. Ó. Ele meio que vai dar um zoom. E aí você só vai ver os riscos principais que você vai usar na hora, entendeu? Você não vai usar aquele risco lá em cima. Você vai usar só esse aqui, ó, o que estiver tocando no momento, entendeu? Então vamos voltar para 5 minutos aqui. Inclusive agora, ó, é hora de dar uma entrada. Vamos tentar já colocar em prática aqui o que a gente está explicando. Vamos ver se vai dar tempo. Lembrando que OTC a gente opera com mão baixa e no mercado aberto geralmente eu opero com mão alta. Mas como aqui é só uma aula, eu vou entrar com mão baixa só para explicar para vocês, certo? Vamos lá então. Ó. Bom, aqui é o seguinte. A vela ela nasceu muito próxima da zona de resistência. Quando a vela nasce muito próxima da zona de resistência, eu não costumo entrar. Por quê? Porque ela pode do nada romper. Então o que eu faço? Eu espero ela confirmar, a hora que ela retornar, aí a gente entra de novo. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Bom, por enquanto aqui não vai acontecer nada, então eu vou voltar para a análise gráfica ali. Ó. A gente estava arrumando o EuroGBP, né? Ó, em 5 minutos aqui, ficou meio divergente. Eu vou ter que dar uma arrumadinha, um ajuste, tá vendo? Esse é o ajuste que eu falei para vocês. Às vezes você marca em M15, só que a hora que você vai em M5 ele tá meio fora. Aí você só puxa um pouquinho ou abaixa um pouquinho. Olha lá aqui, ó. Aí. Beleza. Áudio SD. Áudio SD tá bom também. Aqui. Vou abaixar isso aqui, ó. Aí. Bom, agora vamos lá. Em M5 já fiz os ajustes, né? Deixa eu ver se eu marco mais uma zona de resistência aqui. Beleza. O que eu faço agora? Olha lá, tá vendo como é que é perigoso? Ó? Ele respeitou, acabou que respeitou ainda, mas pode ser que não respeite. Então eu costumo não entrar quando tá muito perigoso assim. Por exemplo, tá vendo? Ó, toda hora ele vai e volta, pode ser que não dê certo. Então eu prefiro evitar a perca. Eu só entro quando eu tenho total certeza mesmo, entendeu? Às vezes muita gente até fala, ah, mas enrola demais, é muito enrolado, você vai ficar, você demora para fazer as entradas, mas eu não tô com pressa, entendeu? Eu quero buscar assertividade, eu quero acertar muito mais do que errar. Até porque com o gerenciamento que eu uso, mesmo eu perdendo, mesmo eu errando, eu ainda consigo sair no lucro, né? Então vai muito do gerenciamento de cada um. Cada um tem um perfil de investidor, né? Cada um sabe qual é o melhor jeito de trabalhar. Mas então vamos lá, o que eu fiz aqui agora? Eu já fiz as marcações M15, analisei todas e fiz o ajuste em M5. Agora o que eu vou fazer? Eu vou colocar em M1 todas. E uma dica muito legal que eu gosto bastante de usar é essa aqui, ó. Quando eu coloco o gráfico em M1, eu vou marcando, eu vou colocando sinais de alerta nas marcações que eu fiz. Por quê? Porque quando tocar naquele preço, eu não vou precisar ficar naquele gráfico. Eu posso estar em qualquer gráfico, que se tocar naquele preço, ele vai me avisar. Por exemplo, aqui, ó, é uma zona que está respeitando bastante de LTB. O que eu faço? Eu boto o alerta aqui, ó, que nessa região aqui, hora que a vela triscar, ela me avisa. Então vamos lá, eu vou colocar um alerta mais ou menos aqui, ó. E vou colocar outro alerta aqui. Vamos ver. Deixa eu só traçar uma linha de LTA aqui.
Beleza. Aqui também, ó, quando se tocar aqui embaixo, eu vou mandar um alerta que aí me avisa que eu entro vendendo. Vamos fazer a mesma coisa no EuroGBP. Ó, o EuroGBP está deixando muito pavio. Esse é o cenário ideal para entrar retração. Mas eu não quero operar retração agora. Até porque é muito difícil pegar essas velas pelo volume de trade, né? É muito rápido, tá vendo? E às vezes dá muito delay. Ela tá lá em cima, a hora que você pega a taxa, ela vai lá para baixo de uma vez. Então eu não aconselho. A não ser que você opere com a grana excedente, que você pode perder, né? Na verdade a gente não pode perder nenhum, né? Mas dá pra gente brincar um pouquinho quando a gente excede o lucro. Então vamos lá. Ó. Em M1, da mesma forma, vocês começam a perceber outros padrões. Aí você pode fazer outras marcações. Entendeu? Vamos lá, vamos ver aqui. Ó, aqui é o seguinte. Deixa eu marcar outra LTA aqui, ó. Aí, ó. Acho que o melhor momento vai ser esse aqui mesmo, no EURUSD, para me mostrar para vocês na prática aí. Ó, as marcações já ficaram todas feitas certinha. E agora, opa, saiu a LTA que eu tinha feito aqui. Ó, tá quase tocando, rapaziada. EURUSD, vocês estão vendo que me avisou? Ó, apareceu, ó lá, ó. Eu vou pegar uma taxa. Deixa eu ver. Provavelmente ela vai continuar, vai ter um fluxo de vela aqui. Eu vou entrar, se ela descer um pouquinho, eu vou entrar comprando, porque provavelmente ela vai continuar subindo. Porque geralmente quando a quarta vela rompe a linha de suporte ou resistência, ela tende a continuar o fluxo de vela. O que aconteceu aqui? Eu posso ter perdido a entrada em M1, mas eu coloco em M2, ó. Talvez eu consiga pegar uma taxa ainda. O interessante vai ser o que? Ela descer. Quando ela descer, a gente compra acreditando que vai subir. Deixa eu descer mais um pouquinho, tem que ter paciência. Ó, desceu. Mas vai descer mais. Vamos lá. Bom, essa aqui eu acabei desistindo de entrar. Por quê? Porque ela está deixando o pavio tanto em cima quanto embaixo. Então é incerto. Pode ser que ela desça, pode ser que ela suba, porque tem tanto força compradora como força vendedora. Isso é por causa do horário que eu estou operando agora. Geralmente não é muito bom operar esse horário. Mas como a intenção aqui é só gravar a primeira aula mesmo, né? Explicando como que eu faço as marcações, qual é o gráfico que eu opero. Então eu acho que o vídeo em si já deu já de informação. Os próximos vídeos talvez eu vou explicar um pouco dos padrões que eu uso. Padrão de reversão, padrão de baixa, de alta. E depois eu já vou começar a fazer as lives, né? Que o real intuito do canal é operar junto com os inscritos e fazer live. Diariamente eu vou estar operando com vocês. E aí esses 2 primeiros vídeos aqui, 3 primeiros vídeos, vai ser só para quando a galera perguntar mesmo, eu vou pedir para olhar eles para não ter que ficar explicando sempre a mesma coisa, entendeu? Mas vamos lá, só para finalizar o vídeo, vamos ver se a gente consegue fazer uma entradinha aqui. Se demorar, eu passo o vídeo para frente, tá? Para vocês não ter que ficar esperando. Mas vamos ver o que a gente consegue fazer aqui.
Ó, tá em 2 minutos, vou checar no minuto, vou dar um minuto de novo. Ó, vou colocar mais um alerta aqui. Vocês estão percebendo que ela está respeitando bastante essa linha que eu tracei, ó. Ela tocou uma, tocou duas, tocou três e respeitou. Provavelmente se tocar de novo, ela vai continuar respeitando, entendeu? Por isso que eu botei o alerta aqui, ó. A hora que ela pular de uma vez aqui, vai chegar um aviso para mim, eu vou lá e entro vendido. Ó, aqui de retração dava para entrar também, caso ela entrasse. Só que eu não tô querendo entrar aqui nessa não, porque a do EURUSD tá respeitando muito mais, entendeu? Ó, aqui também seria uma boa. Deixa eu ver. Vou fazer uma marcação aqui, ó. Se tocar eu entro vendido. E dá para fazer um aqui também para entrar comprado. Eu recomendo você operar sempre a favor da tendência, certo? Sempre a favor da tendência. Sempre a favor da tendência. Por que eu vou operar aqui contra a tendência? Porque, como eu disse, esse vídeo aqui, a intenção é só explicar a primeira aula, que é de análise gráfica. E o que? A identificação de padrões. Eu acho que isso eu já consegui explicar para vocês certinho. E essa entrada eu vou fazer aqui só para mostrar mesmo se vai respeitar ou não. Então vamos pegar uma melhor entrada aqui, tá bom? Vou passar o vídeo pra frente um pouquinho aqui. Ó, vocês viram que eu tracei essa linha aqui, certo? Tá deixando muito pavio. Tanto para cima quanto para baixo. O que eu vou fazer? Eu vou acreditar que se ela bater acima da linha azul, eu entro vendido. Porque vai retrair e vai respeitar a retração. Eu também não aconselho você ficar mudando de estratégia não. Ah, agora eu vou operar pullback, agora eu vou operar retração, tudo no... Não, você escolhe uma, aqui, escolhe um gráfico que está respeitando bem e segue aquilo, entendeu? E sempre respeitando o gerenciamento. Porque senão vai dar zebra. Vai chegar um momento que vai dar ruim, cara. Pode botar fé. Por enquanto é esperar mesmo. Momento... Olha lá, ó. Vamos entrar com R$2 aqui. Pera aí. Opa, tá vendo? Ó, se eu entrasse eu ia perder a taxa. Porque deu um delay e ele caiu de uma vez. Por isso que eu não gosto de entrar nessa retração. Não adianta sair entrando afobado só para ganhar dinheiro não, que você vai acabar perdendo, entendeu? Vai, vai. Se subir um pouco, tocou na linha azul, a gente entra vendido, hein? Vamos lá. Em M1 não deu, vamos colocar em M2. Por que em M2? Porque assim, a gente perdeu em M1, certo? Mas a vela de M2 são duas velas de M1. Então a gente pode, se ela subir de novo, a gente entra vendido de novo. Porque aí no próximo minuto a gente ganha. Porque a vela talvez termine vermelha, entendeu? Olha lá, ó. Vai que ela sobe aqui de novo, tá vendo? A gente ainda tem mais 20 segundos para entrar. Vendido. Aí foi. Tá bom. Ó, eu vou. Eu vou dar nessa marcação aqui, ó. Vou dar nessa marcação. Deixa eu colocar a assim, é brincadeira. Mas assim, vamos meter louco aqui. Ó, tá buscando. O que eu vou fazer aqui, ó? Vocês lembram aquela marcação antiga que eu tinha feito? Opa, EuroGBP. Olha lá, ó. Putz, perdi a chance. Era pra me ter
comprado. Mas que foi muito rápido também, às vezes desse delay, isso é que é difícil. Retração é difícil por causa disso, 1 segundo que você perde já era.